Olá, meus queridos estudantes da terceira série. Estamos aqui para a segunda aula dessa nossa Semana do Conhecimento. E hoje a nossa aula de número 58. O tema que a gente tem estudado durante essa semana é Estética, Política e Ecologia. Hoje é a segunda parte dessa aula. Se você não viu a anterior, volte lá, retome, porque é muito importante para essa nossa discussão de hoje. Os objetivos, então, são integrar estética, política e ecologia e praticar assuntos recorrentes no Enem. Então, nós entramos nessa questão da política e da economia, que foi levantada pelo professor Eloy Correia na nossa entrevista lá na última aula. Então, o professor fala que, ao mesmo tempo que existe a necessidade de um desenvolvimento industrial e tecnológico, a gente também não pode deixar de perceber esse problema apontado pelos estudos científicos da ecologia, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas, da ameaça à vida no nosso planeta. E aqui nós temos, então, algumas reflexões para fazermos. O desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico tem impactado a natureza, né, nesse nosso modelo de sociedade e de economia. As bases da exploração inconsequente da natureza, que essa nossa forma de se relacionar com o nosso meio exploratória, ela já pode ser encontrada lá no início da modernidade, com as filosofias lá de Francis Bacon, Saber é Poder, e Descartes, Dualismo, Mente e Corpo. Então veja só, essa ideia de Francis Bacon, de que o saber é poder, ela dá a ideia de que o conhecimento é um instrumento para que o ser humano adquira o domínio da natureza. E desde aquela época, então, ali do início da modernidade, a gente tem agido dessa forma com a natureza. O que o Francis Bacon tinha proposto anteriormente não era esse relacionamento exploratório com a natureza, mas a forma com a qual a gente interpretou essa ideia ao longo, né, da modernidade e até os dias de hoje, fez com que a gente se transformasse, né, nesses predadores, nos maiores predadores da natureza. E o Descartes, né, que introduziu aquela questão dualista. Uma coisa é a alma e outra coisa é o corpo. A interpretação que nós demos a isso nos levou a desvalorizarmos essa natureza, tudo aquilo que é corporal, em nome daquilo que é espiritual, por assim dizer, em nome daquilo que é o conhecimento humano. Então, o capitalismo ele é um sistema que se baseia na exploração da natureza em sua produção. Ele tira da natureza os recursos para a produção e devolve os resíduos, o lixo. A gente tira a matéria-prima da natureza para produzir e a gente devolve para ela em resíduos prejudiciais, muitas vezes, para o meio ambiente. A produção, então, ela está vinculada ao consumo. Isso é outra coisa importante que a gente tem que notar. O capitalismo ele precisa de muita produção para continuar gerando empregos, para continuar gerando lucros e assim por diante. Para a economia ser saudável, ela precisa produzir. Para que haja produção, é necessário consumo. Mas a gente precisa pensar nessa questão da produção. Será que a gente produz aquilo que realmente a gente precisa ou a gente produz além disso? E isso vai impactar a natureza, né? Então está relacionado com a questão do consumo. Quanto mais nós consumimos, mais nós produzimos. E quanto mais nós produzimos, mais a gente retira da natureza, né, aquela matéria-prima e devolve para ela em resíduos. E esses resíduos são muitas vezes prejudiciais para a sustentabilidade da vida no nosso planeta. Por isso o consumismo é um problema ecológico. Por isso quando a gente fala de ecologia, geralmente a gente vai tratar da questão do consumismo. Então aqui tem essas duas imagens que nos levam à seguinte reflexão. Olha só, muitas vezes a gente é alienado, né, nesse universo do consumo, a gente vai consumindo, comprando, vai agindo conforme a mídia diz que a gente precisa agir. E muitas vezes a gente não percebe como isso tem um impacto direto na natureza, porque na primeira charge, ali mostra que a pessoa ela ficou encantada com o celular, enquanto isso ela está gerando lucro lá para quem produziu aquele celular, né, para quem é dono da fábrica que produz o celular.
E na outra ponta lá da produção do celular, nós temos essa relação do ser humano com a natureza, porque no celular que você utiliza, no smartphone, existem componentes ali de metais, né? O ouro é um desses componentes. Todo o smartphone praticamente você vai encontrar uma certa quantidade de ouro. E muitas vezes o ouro é extraído de garimpos ilegais, garimpos lá na floresta amazônica, por exemplo. Né? E esses garimpos eles são muito prejudiciais à natureza, porque além de despejar metais pesados nos rios, como o mercúrio, por exemplo, ele também acelera o processo de devastação ali de uma área, né? E ele também se relaciona com o desmatamento. Então, às vezes você compra um smartphone ou um outro produto eletrônico ou qualquer outra coisa e você não tem a dimensão do que realmente está acontecendo com o nosso planeta, nesse nosso ato de consumo. É para isso que a gente precisa pensar nessa questão do consumo quando a gente fala de ecologia, portanto. E o professor Eloy Corrêa tinha nos dito isso, né, na primeira parte da entrevista que ele nos concedeu. O desenvolvimento é uma necessidade, né? E quando a gente vai pensar na questão ecológica, a gente não pode negar isso. Especialmente para os países subdesenvolvidos, aqueles países que ainda não sobrevivem da tecnologia, não sobrevivem de um sistema financeiro, aqueles países que muitas vezes nem chegaram à fase industrial do capitalismo, né, mas que estão tentando chegar nisso. E esse desenvolvimento ele não é mais um problema para os países que já se desenvolveram, países ricos, como lá no norte da Europa, né, como os Estados Unidos, até mesmo se você for parar para analisar, países ocidentais que já alcançaram um grau de desenvolvimento em que não é mais necessária essa produção agressiva relacionada à natureza. E existe uma pressão de certos países para que esses países que ainda não atingiram o desenvolvimento refreiem o seu desenvolvimento em nome da questão ecológica. Então, para a gente perceber o quanto é complexa essa questão ecológica. O aparecimento dos problemas ambientais, por outro lado, ele impõe a necessidade de repensar a relação entre ser humano e natureza. Então, existe a necessidade da gente continuar a nossa produção e, ao mesmo tempo, a necessidade da gente pensar, né, nisso que está aparecendo, que são a ameaça da vida no nosso planeta, né, os problemas ambientais. E aqui nós temos a questão da ética da responsabilidade, né, que é desenvolvida pelo filósofo Hans Jonas, que nos ajuda a pensar isso. Kant havia proposto uma ética do dever, que se baseia em reconhecer a dignidade do outro. O Hans Jonas, que é um filósofo mais recente, ele propõe o princípio de responsabilidade. Através de uma revisão da ética kantiana, o Hans Jonas vai nos dizer que o grau de tecnologia que a gente alcançou ele precisa ir além daquilo que tinha colocado Kant. Nós precisamos pensar numa ética que é compatível com o nosso poder tecnológico sobre a natureza e sobre os outros seres vivos. Então, o Hans Jonas ele vai propor que a gente reconheça a responsabilidade do ser humano, e quando a gente fala de ser humano, a gente fala de cada um de nós. Todos nós somos responsáveis. Reconhecer essa nossa responsabilidade com toda a vida que há na Terra, porque nós alcançamos tecnologia para destruir o planeta, ou também para preservar esse planeta, para conservar aquilo que é bom. E a gente precisa ver o que a gente vai fazer com essa tecnologia. Aí que entra a questão da responsabilidade. Uma economia ecológica, então, né? A gente pensar na possibilidade de uma economia ecológica. A necessidade de uma economia que não seja exploratória e irracional, como nós temos praticado, né? Aqui nós temos praticado durante muito tempo e que levou à irrupção, ao surgimento de todos esses problemas ambientais. Então, o conceito de sustentabilidade surge daí. Sustentabilidade seria uma economia responsável e que não prejudica o meio ambiente. Agora, um pequeno exercício para a gente ver se a gente está afiado, né? Na última aula com o professor Eloy Corrêa, né, ele nos disse, na primeira parte de sua entrevista, que os povos nativos têm uma religiosidade que aproxima de uma estética da vida. Essa religiosidade, que o professor Eloy Corrêa nos disse, ela é alternativa A, imanente, ou B, transcendente? Analise as alternativas e voltamos já com a solução.
Já estamos de volta. Vamos ver se você conseguiu se lembrar desse conteúdo que nós estudamos, inclusive, na aula sobre Spinoza, nas aulas sobre Spinoza lá do trimestre passado. Então, essa religiosidade lá dos povos nativos, que incluem os indígenas, né, ela seria imanente ou transcendente, de acordo com o professor Eloy Correia? Para ele, seria uma religiosidade imanente, uma religiosidade que entende que o divino está na própria natureza e não fora dela. Então, por isso, essa religiosidade conduziria a uma estética da vida. Agora, né, vamos acompanhar a segunda parte da fala do professor Eloy Correia. Voltamos já já. Olá, meus queridos estudantes do estado do Paraná. Nós estamos aqui com o caro professor Eloy para a segunda parte da nossa entrevista. O professor Eloy, que é graduado em filosofia e que é doutor em geografia. Então, nós queríamos perguntar agora, professor Eloy, sobre a questão da responsabilidade do indivíduo na questão ambiental. O Kant nos fala, por exemplo, da ética do dever. Depois, o Hans Jonas nos fala sobre a ética da responsabilidade, fazendo uma revisão da leitura kantiana. Qual que é a responsabilidade do jovem, adolescente, estudante nisso que está acontecendo com o nosso meio ambiente, nestas questões tão relevantes da ecologia? Primeira questão é que quando a gente fala que o jovem é o futuro, isso é um pouco equívoco, o jovem é o presente. E aí nós temos que trazer à tona a ideia de protagonismo juvenil. Uma educação séria, comprometida com a sua função social, sempre traz o jovem como protagonista. E quando você me pergunta qual é o papel do jovem nesta questão ambiental de responsabilidade, outra distinção necessária é que nós falamos muito em direitos. E as pessoas confundem direito com privilégio. Quando se fala do particular, do indivíduo, nenhum homem é uma ilha, como disse Etienne Laboitier. Viver é viver em sociedade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E o jovem, que é um consumidor, então o jovem descarta lixo, o jovem consome produtos, é fundamental que ele tenha uma consciência da sua responsabilidade com os outros, consigo mesmo e com o planeta que ele vive. Quanto mais nós tivermos jovens que estão conscientes da sua responsabilidade, mais nós teremos transformação. Porque os mais velhos, os adultos, por assim dizer, já vêm de uma outra geração. Vêm com uma cabeça que muitas vezes não estava consciente para a necessidade do cuidado e também da degradação do meio ambiente. Agora, esses jovens já estão vivendo num mundo em transformação. E por isso, eles estão mais aptos a superar velhos vícios que a humanidade vem trazendo, de achar que o mundo nunca vai se esgotar, que a água não vai acabar, que a água é infinita, que as florestas são infinitas. O jovem já está vivendo um mundo em colapso ambiental. Por isso, a educação tem que trazer essa ideia para o jovem de que ele é o protagonista da própria vida, mas que ele é responsável pelos outros. Nossos alunos aí gostam de desenho de super-heróis. Tem um super-herói que tem um dos lemas: com grandes poderes, grandes responsabilidades. E qual que é o poder do jovem? Sua energia, sua juventude, sua capacidade de influenciar os outros. Porque talvez quando vem um professor, o pai fala de uma consciência ambiental, nem sempre é tão ouvido quando ele fala de outro jovem, de jovem para jovem, de estar envolvido nos movimentos que procuram não só a preservação da natureza, mas inclusive essa ideia estética de que como é o mundo que nós queremos? É um mundo cinza, com uma nuvem de poluição, onde você tem que se precaver com relação às doenças respiratórias, ou um mundo mais verde, ou um mundo mais natural, com rios limpos, com os animais sem sofrerem o risco de extinção? As coisas estão todas conectadas. Política, estética, meio ambiente, economia e o protagonismo dos jovens. Não são assuntos isolados, são assuntos complementares. E como diria a Hannah Arendt, a razão de ser da política é a liberdade, mas a liberdade precisa de consciência e responsabilidade. Professor Eloy, outra questão que nos surge, o senhor mencionou a estética de Schopenhauer na última aula, né, na nossa última entrevista,
E eu queria perguntar para o senhor agora sobre a questão da representação. O jovem estudante, ele encontra a possibilidade de uma representação de um ideal ou todos os ideais são impossíveis hoje? O que o senhor acha? Bem perspicaz a tua pergunta, porque nós tivemos na história da humanidade períodos. Nós falamos período clássico grego, pensando no mundo ocidental. Idade média, período moderno. Em cada época preponderava um paradigma, uma verdade. Nós vivemos hoje uma pós-modernidade, o fim dos grandes discursos e a possibilidade da contradição. Então, quando nós nos questionamos sobre se o jovem é representado por alguém ou se alguém representa o jovem, a questão tem que ser autoafirmativa. O jovem tem que se autorrepresentar. E o mundo tem que ser a cara desse jovem. Agora, se você, jovem, olha para um mundo e você não se vê nesse mundo, se você acha que você não se encaixa nesse mundo, é porque você não veio como uma peça de quebra-cabeça para se encaixar. Sinal que a tua função é mudar o mundo. O mundo, a mudança que nós queremos no mundo, somos nós que temos que fazer. O que lembra o Diógenes Laércio, pensador grego chamado Diocão. Andava com uma lanterna de dia procurando uma pessoa honesta, um homem honesto. Um dia ele apagou a lanterna. Falaram para ele, você desistiu de procurar um homem honesto? Ele falou, sim, porque eu descobri que quando eu quiser encontrar um homem honesto, eu tenho que ser um homem honesto. Então o nosso estudante quer um mundo melhor, seja a mudança no mundo que você espera. Seja você o fator de transformação. Muito obrigado, meu querido professor Eloy. Todos nós agradecemos e aprendemos muito com a sua fala hoje. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e continue nos acompanhando nas nossas aulas da Semana do Conhecimento. Então, meus amigos, na fala do professor Eloy Correia, a gente pode perceber muitos pontos interessantes, mas o que a gente gostaria de destacar é a questão do mundo como vontade e representação de Schopenhauer, uma obra escrita pelo filósofo alemão Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Segundo Schopenhauer, o mundo é a nossa representação, ou seja, a imagem constituída na consciência de cada sujeito, a imagem que nós temos na nossa consciência. Mas o Schopenhauer também se pergunta sobre o que o mundo seria para além da representação. Então, ele vai descobrir, na filosofia dele, que a essência de tudo que existe na natureza é uma força irracional e cega que nos move internamente, que ele chama de vontade. Então, a vontade está em tudo que existe na natureza. E ela é uma força irracional, cega e eterna. E nós também somos vontade, portanto. Daí surge esse problema aqui, que a nossa vontade, de acordo com a filosofia de Schopenhauer, ela é insaciável, ela nunca está satisfeita. E ela vai se voltando para muitos objetos de desejo. E daí a gente já relaciona com essa nossa relação exploratória com a natureza. De acordo com Schopenhauer, a gente poderia interpretar que isso é a manifestação da vontade, a vontade nos conduzindo de dentro. E a vontade que é anterior à racionalidade, anterior à consciência no pensamento de Schopenhauer. E que muitas vezes está por trás das nossas ideias, está por trás da nossa racionalidade. Então aqui a gente chega à questão do egoísmo e do consumismo. O egoísmo aumenta o sofrimento da existência e ele é ilusório na perspectiva de Schopenhauer. E o consumismo, por exemplo, é um resultado da natureza egoísta dos indivíduos. Todos nós, de acordo com Schopenhauer, somos egoístas em essência. E o Schopenhauer vai afirmar que, geralmente, as nossas representações estão voltadas para os nossos interesses. Então, ele vai dizer, que o conhecimento, na maior parte do tempo, ele é escravo da vontade. Mas existe possibilidade do conhecimento, da nossa consciência, se libertar momentaneamente dessa escravidão da vontade? Schopenhauer vai dizer que sim. Ele vai dizer que a vida ela não precisa ser vivida desse modo predatório. A gente não precisa continuar sendo egoístas por toda a nossa vida, durante todos os momentos da nossa vida. Para Schopenhauer existe a possibilidade de perceber a beleza da natureza também. Quando eu percebo a beleza das coisas, eu estou deixando de ser egoísta, de acordo com Schopenhauer. Eu estou deixando de colocar o meu interesse como privilégio. Então, surgiria a partir disso um outro tipo de representação, que é uma representação que não depende do interesse da vontade. Uma representação estética. Então, a beleza da vida pode nos impulsionar a preservá-la. A gente até poderia pensar, então, uma ecologia a partir da filosofia de Schopenhauer.
porque a vida ela merece ser contemplada, apesar de ser sofrida. Essa bela imagem aqui que nos mostra o quanto a natureza pode ser bela. A gente precisaria, então, aprender a reconhecer essa beleza para deixar de ter essa relação predatória com a natureza. Agora, uma pequena questão aqui, exercício lá da PUC-PR de 2017. Hans Jonas, na obra O Princípio de Responsabilidade, afirma sobre o signo da tecnologia: a ética tem a ver com ações de um alcance causal que carece de precedentes. Tudo isso coloca a responsabilidade no centro da ética. A esse respeito, podemos considerar que Jonas compreende o princípio de responsabilidade como: analise as alternativas e voltamos já com a solução. Então, galera, já voltamos aqui para corrigir esse exercício. A esse respeito, podemos considerar que Jonas compreende o princípio de responsabilidade como: se você marcou a alternativa A, um princípio que não é voltado exclusivamente para a ética humana, mas que baliza a conduta humana sobre a natureza em geral, em sua relação com as outras espécies e com o meio ambiente, você acertou. Meus parabéns. Agora, pessoal, nós temos a proposta de um exercício, de uma pequena tarefa para ser feita aí durante essa semana. É o mão na massa. A partir dos nossos estudos em filosofia e da inter-relação dos conhecimentos das outras disciplinas, elabore um projeto de lei que se relacione de algum modo com estética política ou ecologia. Então essa é a nossa sugestão, elaborar um projeto de lei que abarque esses temas. Aí você pode assistir o tutorial e conversar melhor com o seu professor para ver como tudo isso vai ser feito. Muito obrigado por assistir essa aula.